Nesse vídeo eu vou compartilhar com você sobre o que mudou na minha vida durante um ano sem assistir filmes e nem seriados. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou compartilhar, testemunhar para vocês o como a minha mente ela foi transformada, renovada durante esse um ano em que eu não assisti nenhum filme, nenhum tipo de seriado. Nos últimos 2 anos e meio, a minha vida ela foi muito intensa, houve muita mudança. Como eu já compartilhei aqui com vocês, houve a minha conversão, a libertação do vício em pornografia, masturbação. Junto com a minha conversão, veio também uma forte resistência, oposição da minha família, da minha parentela em relação à nossa conversão. E esse foi um dos períodos assim mais difíceis da minha conversão, logo no início. Glória a Deus, o Senhor restaurou. Como está escrito na palavra e se cumpriu nas nossas vidas, Ele converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então Ele restaurou a nossa convivência, Ele restaurou esse relacionamento, mas foram ali em torno de 6 meses, 8 meses muito difíceis, que tinham uma resistência muito forte. E foi um período que eu estava passando pelo processo de libertação da pornografia, de ser restaurada. Ali também, em paralelo, a gente começou juntos um propósito de não fornicar até o casamento. Então sim, eu já estava morando com o Geandro, que é o meu marido, na época era noivo. A gente morando juntos, dormindo na mesma cama, a gente não tendo relação. E para honra e glória do Senhor, a gente cumpriu esse propósito. E logo em seguida já iniciou o processo de entrega, de renúncia da minha empresa, da minha carreira, que eu já postei vídeo falando sobre isso, que eu estava ali envolvida com Nova Era, enfim. Então foram muitos processos, um emendando atrás do outro, e o Senhor, glória a Deus, capacitando a gente com a graça capacitadora. E o que acontece? Muitas vezes quando eu venho aqui e compartilho para vocês sobre aquilo que o Senhor tá ministrando no meu coração, tem até algumas pessoas que comentam embaixo dos meus vídeos: nossa, ela falando até parece que é fácil. Só que tudo isso que eu compartilho com vocês são coisas que o Senhor antes me levou a passar por esse processo, ministrou na minha vida, no meu casamento, para então eu vir aqui, eu ligar a câmera e falar para vocês. Não é fácil esse processo, mas eu estando aqui falando para vocês, o meu objetivo é ser uma voz profética que leva a esperança para vocês, de alguém que já passou por isso, de alguém que achou que não tinha saída, que era assim mesmo, que tinha que aceitar essa realidade, mas que o Senhor resgatou e Ele capacitou durante esse processo. Então eu sou uma testemunha viva de que sim, o Senhor Ele é fiel, Ele capacita e Ele nos ajuda durante todos os processos. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês também sobre os meus altos e baixos, porque antes de eu consagrar esse propósito sem assistir filmes e seriados, eu estava vivendo num baixo. Eu estava passando por um vale, né? Dado todo esse contexto que eu estava vivendo na minha vida. Libertação da pornografia, morando junto com o Geandro, sem ter relação, se abstendo nessa área sexual, passando por resistência com a família, por oposição, entreguei, renunciei à minha carreira, à minha empresa, que era um ídolo na minha vida, toda a minha base de vida estava construída em cima desse ídolo, então tudo foi evaporando, tudo foi saindo. O Senhor Ele foi tirando um por um ídolo por vez. E eu me encontrei no momento em que praticamente todas as minhas fontes de prazer tinham saído da minha vida, tinham sido retiradas da minha vida. E eu falo retiradas da minha vida não no mau sentido que o Senhor Ele fez na força, não, eu fui em concordância com o Senhor, entregando e renunciando cada uma. Eu entregando, renunciando, cooperando com o Senhor em tudo, eu não percebi que eu estava buscando o meu alívio, o meu prazer, a minha satisfação em outra coisa, que se chamavam filmes e seriados. Isso é errado? Não é errado você assistir um filme, não é errado você assistir um seriado, só que na época eu estava assim assistindo o dia todo, eu estava fazendo qualquer coisa no computador, estava estudando, estava a TV de fundo ligada nos seriados, aquilo literalmente estava me dominando. Muitas vezes eu lembro que o meu marido chegava do trabalho, eu ia fazer alguma coisa para ele comer, eu tirava da TV, eu colocava no meu celular e eu ia na cozinha com o celular cozinhando, eu ia pra cama pra deitar, eu levava o celular e ficava ali assistindo até tarde. E por mais que eu já tivesse me posicionado em relação a não assistir filmes que tenham cenas eróticas, que tenham um contexto sensual, eu assistia muitos doramas.
onde o ápice da sensualidade que aparecia era um beijinho na boca, era um selinho. E eu acreditava que aquilo não estava me fazendo mal, até porque aquilo não era pecado. Só que eu não percebi que aquilo estava me dominando e aquilo estava gerando, aumentando a minha batalha na mente. Porque a gente sabe, principalmente para nós, pessoas que já abundou ali no pecado sexual, da pornografia, da masturbação, principalmente da pornografia, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Porque no processo de libertação a gente precisa aprender a lidar tanto com os nossos desejos, com as nossas vontades, mas principalmente com as imagens que foram gravadas na nossa mente daquilo que a gente assistiu. Então eu estava também passando por esse processo de aprender a lidar com essas imagens, aprendendo a como me posicionar em Cristo, a como vestir o capacete da salvação. E aí eu não estava percebendo que todos esses roteiros, por mais que não tinham cenas eróticas, sensuais, o roteiro, por ser romântico, me gerava uma batalha na mente onde eu ficava comparando o meu relacionamento, comparando a minha vida. Então eu assistia aqueles filmes, aqueles seriados, estava gerando uma batalha principalmente de comparação com a minha vida, de comparação do meu relacionamento. E eu não estava percebendo que aquilo estava me influenciando, que aquilo estava me levando literalmente para um fundo do poço. E o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia, Ele começou a me avisar sobre isso. Ele começou a me dar sonhos falando sobre isso. Eu lembro que teve um sonho muito claro, assim. Quando eu acordei, eu fui orar em relação àquele sonho. O Espírito Santo começou a ministrar em relação a laços, em relação àquilo que estava me prendendo. E uma palavra que ele repetia muito pra mim era Tiago 1:8, que fala que a mente dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E eu ficava, nossa, mas mente dobre, mente dividida, como assim? E aí o Senhor repetindo, e o que acontecia? Eu na desculpa de falar assim, não é pecado, não tô fazendo algo errado. Eu falei assim, é só eu ter um equilíbrio, é só eu diminuir. E eu endureci o meu coração em relação àquilo que eu sabia que o Espírito Santo estava pedindo, que era para eu entregar isso também. E aí, quando eu endureci o meu coração, aquilo tomou uma proporção que assim, tomou conta da minha vida, me dominou durante um mês, assim, foi um período que eu só conseguia pensar naqueles filmes, naqueles seriados, eu só queria fazer isso, e eu não dava atenção pro meu marido, e eu ficava em casa, e eu não queria mais sair, eu não queria me arrumar, eu queria só ficar em casa assistindo filmes e seriados. Eu lembro que um dia à noite, quando eu e meu marido, a gente tava orando, o Senhor, Ele me deu uma visão, Ele me deu uma visão a olho aberto, não era sonho. Ele me deu uma visão de um pedaço de carne podre, cheio, coberto de formigas. Então o Espírito Santo, ele deu um entendimento sobre aquilo que estava apodrecendo a minha carne, a carne do meu coração, e estava gerando tanta preguiça, tanta batalha na minha vida em relação às minhas emoções. E foi então que ali eu tomei a decisão de aceitar a recomendação do Espírito Santo, a sugestão dele, que era para eu fazer um propósito específico, entregando um prazer que estava me consumindo diante do altar dele, para que ele então pudesse purificar a minha mente e renovar os meus pensamentos. E aí eu lembro que quando eu fui consagrar o propósito, eu falei, 7 dias é pouco, né? Vou fazer 21, porque nossa, 21 dias sem assistir nada de filme, seriado já é difícil. E eu lembro que eu tava aqui na sala, eu tava ajoelhada e eu tava orando, consagrando, e eu ia falar 21, engasgava, não conseguia falar, até que eu ouvi claramente do Espírito Santo: é 1 ano que eu estou te pedindo, porque durante 1 ano eu vou renovar e transformar a sua mente. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, 1 ano, tá bom, vai ser 1 ano, o Senhor vai me capacitar, e consagrei o propósito. E gente, eu sou emocionada, junto com esse propósito eu falei, quer saber, vai ser 1 ano sem filmes seriados, e já vou emendar agora 7 dias sem celular, sem rede social, sem tecnologia, sem nada, porque eu quero estar bem sensível, e vamos lá. A emocionada, né? Essa parte o Senhor não tinha pedido pra mim, fui eu que acrescentei. E aí, quando eu consagrei esse propósito, eu falei assim, nossa, vai ser um propósito que eu vou estar ligada no Senhor, que eu vou me conectar com Ele, que eu vou estar ali, ó, tete a tete com Ele, que vou estar sentindo a presença dEle. Gente, os primeiros dias, sem rede social, sem filmes, literalmente surrando a minha carne, não dando nenhum tipo de prazer que ela gostava, né? Que antes estava ali acariciando ela. Os primeiros dias eu falei, gente, alguma coisa tá errada. Parece que eu tô uma pedra de gelo, porque
agora de vez que eu não tô sentindo o Senhor. E aí eu lembro que eu fui pra igreja e era um culto à tarde das mulheres, as mulheres em oração, que eram o grupo das intercessoras. E aí eu fui pedir ajuda pra uma intercessora. Ela falou: olha, você renunciou de maneira tão intensa a tantas coisas que a sua alma ela está passando por um período de luto. E essa opressão que você está sentindo em relação às suas emoções tem um propósito. O Senhor, ele está te capacitando, porque não tem como ele colocar sonhos em cima de entulhos. Então não tem como ele fazer você sonhar de novo se ainda tem um monte de carcaça, um monte de sujeira vindos ainda de entulhos decorrentes da vida antiga que você vivia. Então, confia no Senhor, Ele está contigo nesse vale e Ele vai te capacitar. E aquilo trouxe um alívio pra mim, porque ali veio a certeza, né, por mais que eu não estava sentindo, veio a certeza de que o Senhor, Ele estava comigo. E ali iniciou um dos processos que tem durado aí na minha vida em relação a não me apegar naquilo que eu sinto, e sim naquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor é fiel, que Ele nos capacita. E aí teve altos e baixos. Teve dias assim que eu tive vontade de assistir, que eu ficava flertando no Instagram, né, vendo aqueles cortezinhos de filmes. Eu tive que me posicionar em relação a isso, explicando e não ter interesse para não sugerir nada mais. E aí eu comecei um propósito de buscar no Senhor. Falar: Senhor, eu quero sentir prazer nas tuas coisas. Salmos 1:2 ou 2:1, não lembro agora certinho qual, fala sobre sentir prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. E aí eu comecei a buscar no Senhor esse prazer. O prazer na lei do Senhor é o prazer da obediência. E eu falava assim: Senhor, como é possível sentir prazer na tua lei, prazer na obediência, se obediência é eu entregar, é eu abrir mão daquilo que sacia minha carne, que é prazeroso para minha carne. Eu não conheço esse tipo de prazer, eu preciso conhecer, Senhor. O Senhor me ajuda? E ali o Senhor, ele foi me conduzindo nesse processo. E muitas coisas mudaram nesse período. O Senhor, ele renovou a minha mente. Eu tinha muitas batalhas, todas aquelas batalhas que eu tinha na minha mente, em relação às imagens, em relação à comparação, em relação a me menosprezar, em relação, sabe, a todos aqueles pensamentos que ficavam ali militando contra mim. Gente, eu não vou falar pra vocês que parou zerado, porque a gente sempre tem esse processo de estar renovando a mente em Cristo, mas diminuiu muito, muito, muito. Hoje é algo assim que não me domina mais. Que quando vem esses tipos de pensamento, eu paro, eu busco no Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O que está gerando esse pensamento? Foi algo que eu ouvi? Foi algo que eu falei? Então, eu já busco e o Senhor, ele já vai dando a estratégia, ele já vai direcionando. Antes, aquela batalha antes era constante, era muito mais difícil eu conseguir me posicionar contra o pecado sexual com a minha mente, militando contra mim, tentando me convencer de que eu precisava daquilo, que eu só pensava naquilo, que eu sentia, que eu desejava aquilo. Então, essa batalha, o Senhor transformou. Foi algo assim que caiu, se eu pudesse dar uma nota, antes estava em 10 essa batalha na mente, e agora eu posso falar que tá em 3, 4, sabe? Então é algo que não me domina mais. Os meus pensamentos hoje sou eu que tenho controle, domínio sobre eles. Vem o pensamento, mas da mesma maneira que vem, eu já me posiciono e já declaro a palavra, já levo cativo os meus pensamentos a Cristo. Antes eu falava isso, mas eu não conseguia fazer, porque eu me alimentava de coisas que aumentavam ainda mais essa batalha na minha mente. E talvez esse seja um dos problemas em relação ao seu processo de libertação da pornografia. Talvez você está com a intenção certa, querendo buscar agradar o Senhor, se libertar, só que você continua, por mais que não seja pecado, você continua se alimentando de coisas que estão gerando essa batalha na sua mente. Então pergunte e fique atento ao que o Espírito Santo vai te conduzir em relação àquilo que você está assistindo, vendo ou ouvindo que está gerando essa batalha na sua mente. Talvez para você não sejam filmes e seriados, talvez sejam músicas. Não sei, então pergunte ao Espírito Santo e aceite a disciplina que vem dele, aceite a sugestão que ele vai trazer para você por um determinado tempo abrir mão daquilo. E nesse vídeo eu não tô falando pra você que nunca mais eu vou assistir filmes. Só que nesse período o Senhor, ele também tem ministrado no meu coração sobre
ter discernimento para você assistir filmes e seriados, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que eu vou indicar inclusive um livro para você ler. E aí nisso, o Senhor, ele tem me levado a processos cada vez mais profundos, mais intensos com ele. Só que também, a gente que é emocionada, a gente acaba às vezes indo com a motivação certa e acertando o alvo errado, né? E aí ele precisa consertar de novo. Eu até compartilhei com vocês em relação aqui. Como eu não tava mais assistindo filmes, seriados, então o dia todo eu tava ouvindo pregação, eu tava vendo algum estudo bíblico e tudo mais, e aí eu não percebi que eu comecei a colocar intermediários no meu relacionamento com o Senhor. Ao invés de eu buscar o Senhor tete a tete, face a face, no secreto, eu e ele, eu comecei a me apoiar em intermediários, em pregadores. O excesso de pregação, o excesso de palavras vindas das outras pessoas é ruim também, porque a gente acaba sufocando o sussurro do Espírito Santo que ele dá diretamente para nós através da voz das outras pessoas. E, inclusive eu fiz um vídeo que está disponível aqui no canal para você também conhecer um pouquinho sobre esse testemunho, sobre aquilo que o Senhor ministrou no meu coração durante esse período. Algo que eu estava tendo antes muita dificuldade, que eu não tinha mais prazer em fazer, era a leitura. Eu não conseguia me concentrar, era chato, era algo assim que, ai, nossa, não gostava. E foi algo que o Senhor, ele trouxe novamente para minha vida. Ele trouxe assim com uma intensidade, sabe, um gosto de novo pela leitura, porque imagina só, antes assistindo filmes e seriados, eu me enchia tanto daquilo, a dopamina era tão, né, era um bombardeio de dopamina no meu cérebro, imagens, música, trilha sonora, roteiro, tudo muito bem feito. E aí você compara, pegar esse nível de estímulo comparado com o da leitura. Da leitura fica... Como que a pessoa vai gostar de ler, sendo que tem um estímulo tão grande quanto filmes e seriados? Então eu tinha perdido o gosto em relação à leitura, não estava conseguindo ler, e isso foi algo que o Senhor, ele trouxe novamente para minha vida. Hoje, assim, eu posso falar que eu sinto prazer em ler, é algo que eu estou ali todos os dias, eu tenho contato com livros e vou lendo, e é algo que o Senhor, ele trouxe de novo para minha vida através desse detox, digamos assim, de filmes e seriados. Então eu fiz uma listinha aqui, eu fiz um roteiro para me ajudar, para eu resumir para vocês o que mudou na minha vida nesse 1 ano, o que o Senhor transformou na minha vida nesse 1 ano, sem assistir filmes e sem assistir seriados. Um deles foi, as fantasias da minha mente pararam. Antes eu ficava fantasiando, me imaginando, vivendo a vida de outra pessoa que eu assistia nos filmes e nos seriados. Eu ficava fantasiando sobre casamento. Então essas fantasias, elas pararam. As batalhas que vêm para minha mente hoje não são mais de fantasias, mas sim são alertas de que, opa, eu ouvi algo, eu vi algo que despertou, eu fui para um lugar que despertou. Então aquelas imaginações, sabe, aquele fantasiar, o Senhor, ele fez parar. Outra coisa também, o Senhor, ele me libertou da preguiça e do desânimo. Gente, minha mente era uma bagunça. Eu não conseguia, eu tinha várias ideias, eu tinha muitos projetos, eu queria colocar em prática, e isso e aquilo eu não conseguia. Por quê? Porque a minha mente era uma bagunça, era um excesso de estímulos que eu via. E aí o meu corpo cansado, porque quando a gente fica assistindo muito tempo, fica vendo filmes e seriados, parece que aquilo suga a nossa energia. Ao invés de a gente relaxar, parece que aquilo suga a gente, parece que aquilo exige que a gente fique mais e mais tempo. Então, assim, eu tava com uma luta muito grande em relação à preguiça, a desânimo. Gente, teve um período que eu achei que eu tava entrando em depressão, porque, assim, era uma preguiça tão grande, um desânimo tão grande. E, gente, tudo isso, o Senhor, ele foi me libertando durante esse processo de ficar sem assistir filmes e seriados, e ele foi renovando a minha mente, e aí eu fui ouvindo, buscando a direção dele, a vontade dele para minha vida, e não a minha vontade, porque quando a gente busca a nossa vontade, normalmente a nossa vontade para nossa vida é egoísta, é egocêntrica, e a vontade do Senhor para nossa vida é boa, perfeita e agradável. Por isso vale a pena a gente entrar nesses processos de renunciar, de entregar, de abrir mão para agradar ao Senhor, porque isso coopera com o plano do Senhor para as nossas vidas. Como eu já falei também,
retornou, né? Foi despertado o meu gosto novamente pela leitura. Assim como também o Senhor, ele me trouxe um gosto que eu nunca imaginava que eu ia ter. É o gosto pela quietude, pelo silêncio. Então o Senhor, ele tem me convidado cada vez mais para esse lugar secreto, para esse lugar de silêncio, para esse lugar de contemplar ele através do silêncio, através da quietude, de ficar em silêncio na presença dele. E isso é algo que, para quem é ansioso, gente, esse é um processo maravilhoso que o Senhor nos conduz, que ele nos ensina de contemplar ele no silêncio. E uma convicção que eu tenho no meu coração: o maior agir do Senhor na nossa vida não é num ambiente que tá descendo fogo, que tem pessoas caindo, e isso e aquilo, e que tem gritaria e gente rodando. A maior transformação que o Senhor vai fazer na sua e na minha vida é no dia a dia, no secreto, no silêncio. Gente, o silêncio é pedagógico, o silêncio nos treina a ouvir a voz de Deus, a ouvir a direção dele. Então, esse assim, olha, se fosse só esse, o benefício de um ano de ficar sem assistir filmes e seriados já teria valido a pena. Porque o Senhor, ele, através desse processo de me ensinar a contemplar o silêncio e a quietude, ele tem me conduzido a processos cada vez mais profundos no secreto, eu e ele. E isso é uma maravilha, gente. Não tem como. Isso é algo que só você experimentando pra você saber. Por mais que eu possa falar, olha, é legal, é bom, é maravilhoso, mas é só você e Deus pra você ter essa experiência e saber tudo aquilo que o Senhor, ele deseja compartilhar com você, ministrar no seu coração, no silêncio do teu quarto, com a tua porta fechada, ali só você e ele. E logo, como consequência disso tudo anterior que eu falei pra vocês que o Senhor transformou, renovou na minha mente, no meu coração, eu tenho conseguido ouvir a voz do Senhor de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais clara, porque silenciando as vozes externas a gente consegue perceber ainda mais o sussurro que vem do Espírito Santo. E sabe, algo que eu quero falar pra você, é o nosso dever, é meu dever, é seu dever. Cuidar da sua mente contra todos esses bombardeios que vêm através da cultura, através do entretenimento, através de outras pessoas. Hoje, a grande batalha do mundo, da cultura, é pelo controle da sua mente. Porque controlando a sua mente, controla todo o seu ser. Controla as suas ações, controla as suas motivações. Controlando a sua mente, tem total domínio sobre a sua vida. Então, cuide, zele da sua mente. Zele o seu coração. De tudo aquilo que você pode guardar, guarde o seu coração. Proteja a sua mente. Leve a sua mente, os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E é só você que tem literalmente o controle na mão em relação à sua mente, de você se posicionar em falar: não, isso daqui não me contamina mais, isso daqui eu desligo, isso daqui eu vou parar de ouvir, isso daqui eu vou parar de ver. Só você pode fazer essa escolha. E o Senhor, conforme você vai escolhendo para agradar a Ele, para facilitar, para cooperar com Ele no processo que Ele deseja fazer na sua vida, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, Ele vai te honrando, Ele vai te capacitando e Ele vai trazendo renovo para a sua vida. E a palavra que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então leve essa pergunta para o Senhor. Pergunte para o Espírito Santo, ele conhece tudo e todos. Ele é o que mais pode te ajudar nesse processo. Pergunte: Senhor, o que é lícito, mas que não convém? O que é lícito, mas está dominando a minha vida? Me ensina a perceber, me ajuda a me posicionar, me ajuda a entregar um propósito para ti em relação a isso. Assim como ele pediu em específico para mim em relação a filmes e seriados, talvez ele faça um convite específico para você em relação a outra coisa, ou talvez seja em relação a filmes e seriados. Mas fique atento ao sussurro, aquela impressão que vem no seu espírito, dentro de você, que aquilo não tá legal, que aquilo tá te contaminando, aquilo tira a tua paz quando você tá ouvindo, quando você tá vendo, quando você tá falando.
Então fique atento, porque o Espírito Santo ele vai gerando impressões dentro de você, ele vai tirando a sua paz, ele vai mostrando para você aquilo que está te contaminando. E assim ele vai te ajudando, te capacitando nesse processo, para que você seja transformado dia após dia, cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o nosso grande objetivo, é nós sermos transformados dia após dia, cada dia mais parecidos com Cristo. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo agindo na nossa vida e você cooperando com aquilo que ele está ministrando para você. Não resista à direção do Espírito Santo, confie. Confie, pode doer no início, pode ser desconfortável, vai surrar a sua carne, vai, mas aquilo vai alimentar o seu espírito e o Espírito Santo ele vai te honrar. Ele vai honrar o seu posicionamento e ele vai renovar a sua mente e o seu coração. E se você já conseguiu identificar algumas coisas que estão ali contaminando a sua mente, o seu coração, coloca aqui nos comentários. Talvez aquilo que o Espírito Santo está ministrando para você pode ajudar outra pessoa também a ter o discernimento de perceber que na vida dela também aquilo está fazendo mal. Então coloca aqui nos comentários, porque assim você é boca de Deus na vida de outras pessoas também e você também estará ajudando no processo delas. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!